Estamos de volta e o meu convidado de hoje é o cirurgião dentista Dr. Juliano Alves, que está falando sobre o ronco e a apneia do sono. Doutor, no primeiro bloco nós falávamos sobre o aparelho que auxilia no tratamento desses distúrbios. O aparelho a gente trouxe até aqui. De que forma esse aparelho ele contribui para o tratamento desses distúrbios? Bom, o aparelho intraoral é um dos aparelhos que podem ser utilizados no tratamento do ronco e da apneia do sono. Como eu disse anteriormente, existe a necessidade de se diagnosticar corretamente qual tipo de apneia e se ela está associada ao ronco simples ou não. O tratamento com o aparelho intraoral, ele possui como vantagem a praticidade, por ser um aparelho de pequeno porte e fácil das pessoas se acostumarem. É muito comum no tratamento da apneia obstrutiva e do caso do ronco também a utilização de aparelhos como máscaras nasais e oronasais, como o caso do CPAP, que são compressores de ar que vão pressionar a entrada do ar através das vias aéreas. São aparelhos que têm a sua indicação precisa, no tipo de problema que o aparelho intraoral não vai poder ser utilizado. Acontece que, devido ao custo ser um custo acessível, a praticidade de você levar para os locais o aparelho intraoral, ele tem tido grande indicação por parte dos médicos e também dos dentistas. Qual é o valor médio deste aparelho, doutor? Olha, dependendo do tipo de aparelho, como eu disse, esse é um dos aparelhos, o custo vai variar de R$800 a R$1.200. E do outro aparelho, do CPAP? O CPAP já é um aparelho de custo bem mais elevado. Você tem aparelhos que começam em R$3.000 e vão a R$13.000, R$14.000. Então, sem sombra de dúvidas, apesar de não ser tão barato, é um tratamento muito mais acessível às pessoas do que o CPAP. Um tratamento muito mais acessível, até porque o que acontece é que esse aparelho, muitas vezes você possibilita reparo e esse, igual eu te falando, o valor desse tratamento perto de outros tipos de aparelho, ele se torna assim, mais acessível à maior parte da população. Hoje o que a gente busca é que o Sistema Único de Saúde ele possibilite tanto esse tipo de aparelho, o aparelho intraoral, assim como o CPAP, que tem também a sua indicação. Quanto tempo, em média, uma pessoa deve usar esse aparelho para obter melhorias nos distúrbios de ronco e apneia do sono, doutor? Qualquer tipo de aparelho para o tratamento do ronco e apneia do sono, assim como o intraoral, eu costumo dizer que ele é como óculos. Ele funciona enquanto você está utilizando. Então, ele não é um aparelho... Não é permanente. Ele é um aparelho que ele vai beneficiar o paciente enquanto o paciente está utilizando. Porque o que o aparelho intraoral ele faz? Ele promove uma projeção da mandíbula, que é a parte inferior da face, e essa projeção aumenta o diâmetro da via aérea respiratória. Então, isso facilita a passagem de ar. Agora, o que a gente tem que frisar é que, através da polissonografia, o médico vai avaliar... O que é a polissonografia, doutor? A polissonografia é um conjunto de exames onde a pessoa vai passar uma noite no Instituto do Sono, ligadas a eletrodos que vão verificar batimentos cardíacos, pressão arterial, frequência respiratória, ruídos, se a pessoa promove ou não ronco e se ela tem ou não parada respiratória. Através da análise desse exame feito por médicos especialistas em sono, eles vão traçar os possíveis tipos de tratamento que esse paciente vai poder se beneficiar. Isso quer dizer, muitas vezes o paciente vem ao consultório odontológico pela queixa de ronco, só que nós encaminhamos primeiro para o exame, polissonografia, conversamos com o médico e vemos a viabilidade da instalação desse tipo de aparelho. Nós temos em Araçatuba o exame de polissonografia, doutor? Sim, Araçatuba ela foi contemplada com uma clínica, o Instituto do Sono, composta hoje por médicos especialistas que realizam o exame e fazem a indicação do tipo de tratamento. O tratamento para a apneia do sono ele é multidisciplinar. Ele envolve endocrinologista, pneumologista, neurologista, o nutricionista que vai trabalhar na dieta, como nós dissemos, a obesidade ela favorece ao aparecimento da apneia e também o cirurgião dentista.
Sendo que em algumas vezes o problema da apneia e do ronco está relacionado com a má formação da face. Então, geralmente pessoas que têm um desenvolvimento aquém da mandíbula, são aquelas pessoas que têm o queixo mais curto ou têm a maxila mais atresiada, elas apresentam apneia. Então, aí o cirurgião dentista, cirurgião bucomaxilo, ele vai promover o quê? Um reposicionamento das bases ósseas, melhorando a respiração dessa pessoa. Esse reposicionamento é feito através de uma cirurgia? Através de uma cirurgia, como também nos casos, principalmente das crianças que possuem problema de adenoide, desvio de septo e amígdalas hipertrofiadas, o otorrino vai realizar a cirurgia e a criança vai se beneficiar. Um fato interessante com relação às crianças é que muitas crianças que apresentam irritabilidade, agitação, né, o que a gente chama de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas podem estar sofrendo de algum distúrbio do sono, no caso da apneia. Quer dizer então que muitas mães acham que seu filho tem às vezes uma hiperatividade além do normal e não sabem que muitas vezes pode estar ligado diretamente a problemas de sono. A um distúrbio do sono. E isso a gente tem observado, por isso que é muito importante que o diagnóstico seja multidisciplinar, feito por médicos, por pedagogos, para você poder ir eliminando possíveis causas, né? E um outro fato interessante que a gente tem notado é que o hormônio do crescimento, ele tem o seu pico durante uma das fases do sono. E quem tem apneia do sono, devido à parada respiratória, ele tem micro despertares. Muitas vezes a pessoa não chega a acordar, mas ela... Isso impossibilita com que o GH, que é o hormônio do crescimento, como o senhor disse, tem a produção maior em algumas fases do sono, tudo isso impossibilita, às vezes, o crescimento. Então, pela criança não passar por todos os estágios do sono por um tempo necessário, ela tem uma menor produção. E quando tratado o problema da apneia, essa criança ela tem um desenvolvimento adequado. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já. Espero você.